Como você pode encontrar o imóvel ideal para fazer o seu Airbnb? Como é que você pode adquirir um imóvel de uma forma que você vai poder ter um resultado melhor para o seu Airbnb? Essa é a pergunta que a gente vai explorar nesse papo de anfitrião de hoje. Vai ser um bate-papo ao vivo com Fábio Marques, da GDI Empreendimentos. A gente vai falar de uma forma de aquisição de imóveis, né? Uma forma de construir imóveis em conjunto com outras pessoas, que vai possibilitar que você tenha um Airbnb mais rentável. Esse é um tema que tem chegado bastante para mim nos últimos tempos, que já faz 2 anos que a gente tem ajudado proprietários de imóveis a gerar renda, gerar rentabilidade com anúncios no Airbnb. E recentemente a gente tem tido uma procura maior de pessoas que estão chegando até a gente perguntando como que elas podem comprar imóveis para participar do mercado de Airbnb, né? Então, pessoas que estão pensando em investir especificamente para botar imóvel para alugar na plataforma. Claro, a gente atua mais aqui em Florianópolis, né? Então, o nosso mercado é específico aqui para Floripa. Então, às vezes a gente indica imóveis aqui em Floripa, mas nem sempre a gente tem uma opção de imóvel pronto, né? Muitas vezes a gente tem que olhar o imóvel na planta. O que eu tenho percebido, né? É que tem tido realmente um interesse maior de pessoas nesse modelo e tem gente que está pensando, né, em como comprar. Como que eu vou comprar um imóvel para eu começar a participar do Airbnb? Eu sempre comento que o Airbnb, ele tem que ter uma combinação de localização com tipo de imóvel. Uma coisa meio que depende da outra, né? Então esse é um grande ponto. A forma de aquisição também, né? Porque a minha rentabilidade ela vai ser afetada, né? O quanto que eu vou ganhar de dinheiro relativo ao que eu estou investindo vai ser afetado também pela forma de compra. E essa é uma das coisas que a gente que a ideia é conversar para tentar entender um modelo, que é um modelo que é bastante praticado aqui em Florianópolis e que a gente sabe que está em outras regiões do Brasil também, que é a construção a preço de custo. A ideia é trazer a tua experiência, um pouco da tua experiência, né, como investidor e como gestor também de empreendimentos, né? Então, o Fábio, CEO da GDI Empreendimentos aqui em Floripa e cliente dos anfitriões de aluguel quase desde do primeiro dia. Primeiro por empolgação, depois por forma efetiva quando foi entregue o empreendimento lá nos ingleses, né? Ô Marcos, quando eu criei a GDI, eu não era do mercado de construção, eu era de um outro mercado, né? Então eu entrei nessa área com a ideia, vamos dizer assim, com o propósito de criar um negócio que ele fosse um negócio favorável à gestão de investimento mesmo. E eu entendo, quer dizer assim, eu entendo que a grande maioria das pessoas que investem nesse mercado de imóveis, elas já são pessoas que têm um perfil mais conservador, né? São pessoas que elas têm o intuito, quer dizer, não é uma pessoa que está fazendo, por exemplo, investimento em opções, né, de bolsa de valores, e que são coisas de risco mais alto. E que não fica vendo gráfico de home broker e analisando curva de suporte e resistência, né? Então, quem entra nesse mercado tem um propósito de buscar uma coisa chamada receita recorrente, que é a segurança financeira, né? Ou seja, a pessoa ela está buscando ou uma renda adicional ou ela está buscando fazer com que o dinheiro que ela tem imobilizado no imóvel ele possa se multiplicar. E uma das formas de proteger esse investimento, desse investimento não se tornar, ao invés de um ativo, ele se tornar um passivo, ou seja, ao invés de ser uma coisa que coloca dinheiro na minha conta, ele passa a tirar dinheiro da minha conta, para proteger o investimento. Desde que eu criei a GDI, eu enxergava a alocação como uma saída. Mas qual que era o problema principal da alocação naquela época? A alocação, ela impede de, no momento que eu preciso colocar o imóvel à venda, de eu efetivamente conseguir transformar em liquidez o meu investimento, ou seja, transformar em dinheiro vivo, né? Em vender o meu imóvel.
E aí, esse é um ponto. E aí, em contrapartida, se eu não alugo, o imóvel fica fechado. Então, aí esse imóvel ele também fica depreciando, porque ele envelhece, ele fica sujo, ele não tem a manutenção devida. Então, quando a pessoa vai visitar ele para comprar, ele está com um aspecto que não está agradável. E a alocação de curto prazo, que é a alocação do Airbnb, ela tem, para mim, o melhor dos dois mundos. Eu tenho uma receita que entra na minha conta todo mês e, em contrapartida, eu também tenho a possibilidade de, na ociosidade do imóvel, quando ele não está alugado, porque é uma locação de curto prazo, eu ir lá levar alguém que esteja interessado em comprar. Qual que é a surpresa positiva disso? Eu abri o imóvel, há poucos dias atrás, ele foi limpo, ele está montado, está com roupa de cama, está tudo arrumadinho, pronto para a pessoa entrar. Ela tem a sensação de que o imóvel está pronto para ela entrar com a malinha e colocar a roupa no guarda-roupa e começar a usar. Sim. Né? Então, isso, ao invés de tirar a liquidez do imóvel, que é um imóvel, um apartamento que está alugado, que eu não sei se a pessoa vai querer sair, né, eu não posso entrar porque tem uma pessoa lá dentro, então eu vou comprar um apartamento que está alugado, mas eu não vi o apartamento, não sei em que estado ele está. Já no caso do Airbnb, não. Eu consigo entrar no imóvel, ele está com um bom estado de manutenção, porque essa manutenção vem sendo feita para manter o imóvel alugado, e isso é remunerado pelo próprio locatário. Né? Então, a soma disso, ela é muito agradável. Né? E aí, ela teria um problema. Qual seria o problema? Puxa, eu tenho que administrar isso. Tem que estar lá no dia, receber, entregar a chave e tal. E aí é quando entra o anfitrião de aluguel, né? Que é o serviço de uma empresa como anfitrião de aluguel que faz esse trabalho e que, na minha forma de entender, para mim é o ideal, porque eu não tenho tempo de ficar indo lá receber e levar a faxineira e fazer a manutenção e tal, até porque eu não tenho nem equipe, nem mão de obra para fazer esse tipo de trabalho. Né? Na nossa empresa, a nossa equipe está destinada a construir, não ficar dando manutenção em imóveis. Né? Sim, certamente. Vamos conversar um pouquinho sobre o Airbnb, assim, de uma forma mais geral. Como é que o Airbnb entrou na tua vida? Como é que tu ficou sabendo que o Airbnb existia? O Airbnb, eu fiquei sabendo, eu acho que quando eu fui viajar, eu estava voltando a trabalho da África do Sul, e eu ia fazer uma escala em Barcelona, e um amigo meu me recomendou usar o Airbnb. Se não me engano, foi isso. Porque aqui no Brasil ainda não era comum. Eu não me hospedei, né, no Airbnb, porque não deu tempo, estava muito em cima da hora, não deu tempo de alugar, de fazer reserva, de nada, mas eu fiquei com um nome. E aí, algum tempo depois, estava no Brasil. E aí, os amigos meus que estavam indo viajar começaram a comentar: olha, eu vou para tal lugar, mas eu não vou alugar um Airbnb. Como assim alugar um Airbnb? Né? Eu não gosto muito dessa história de alugar e tal. Mas aí eu fui ver e as pessoas falavam muito bem, a alternativa era muito boa. Economicamente era muito boa, era prático, era muito bem localizado, né? E era barato demais para a localização. Porque naquela localização que o pessoal estava ficando, o hotel era muito mais caro. O Airbnb tem essa característica, né? E eu vejo que é um caminho de vários clientes nossos que hoje alugam, né, que têm imóveis alugados no Airbnb, normalmente começaram como hóspedes. Tiveram a experiência de usar como hóspede e aí depois migraram para serem anfitriões ou proprietários, né, de imóveis. Como é que foi essa transição para ti, né? Porque estavas falando ali do Airbnb como uma alternativa para o investidor, né? Como é que foi essa transição de ver o Airbnb na figura de hóspede para começar a enxergar a oportunidade que a plataforma oferece para o proprietário investidor? É que, na verdade, assim, os negócios, eles têm que ter lógica, eles têm que ter sentido, né? Antes de trabalhar com construção, eu trabalhei com gestão empresarial. E uma parte do meu trabalho estava ligado à informatização de processos, né? Então, quando você vai trabalhar nessa parte, você é obrigado a entender a lógica dos processos. E aí você, com o tempo, vai desenvolvendo, vamos dizer assim, uma agilidade mental para olhar as coisas e falar assim: não, isso aqui tem lógica, né?
E o Airbnb era algo que tinha toda a lógica. Por quê? Porque você sabe muito bem que a taxa de ocupação dos hotéis é uma e dos imóveis, né, da cidade no entorno da região em que você quer ficar é outra, né? Uhum. Muito bem, mas aí você não sabe com quem você está lidando, você não sabe que imóvel é aquele, você não sabe isso, né? Mas quando você tem uma plataforma que te dá esse retorno histórico, seguro, sobre que imóvel é aquele, que anfitrião é aquele que está me recebendo, que lugar é aquele, fui bem Uhum. recebido, vivi alguma coisa ruim no lugar? Não, está tudo ali. Eu passo a ter uma segurança maior sobre aonde eu estou indo, né? O histórico daquele anfitrião, daquele lugar, enfim. E aí, então, você remove um problema, que é o Uhum. principal problema, né? Você liga quem quer alugar com quem quer hospedar-se, com uma infinidade, né, de problemas que teria no meio que desaparecem porque você tem uma administração transparente, né? Uhum. Tanto do anfitrião em relação ao hóspede, que pode, né, ter um comentário e tal, ou o inverso também, né? Então, você tem a garantia de que o hóspede vai procurar se portar bem, né? Uhum. E o inverso também, né? Que o anfitrião vai zelar pela hospedagem porque ele sabe que ele vai ser avaliado, que essa avaliação vai ficar visível, É, né? Na internet para todo mundo ver. é uma coisa pública, né? É uma Uhum. coisa pública e é uma coisa que a plataforma não interfere. A plataforma realmente só interfere se tiver algum tipo de discurso de ódio, de discriminação, tal, mas fora isso, não tem. É aquilo ali e pronto, né? É. Então, funciona muito bem. Tá, e aí, nos conta então um pouco como é que foi essa experiência do imóvel que hoje a gente administra, né, para ti, aqui em Florianópolis. Como é que foi a tua aquisição desse imóvel, né? Eu acho que principalmente é esse ponto, que é o ponto principal da nossa conversa de hoje. Como é que eu vou adquirir um imóvel que seja rentável e que seja interessante para Airbnb? Então vamos começar a conversar um pouco sobre isso, sobre essa aquisição do imóvel que tu tens hoje alugado no Airbnb. Tá. A GDI, que é a minha empresa, a GDI Empreendimentos, ela tinha dois imóveis no prédio e eu e o meu sócio, como pessoas físicas, tínhamos um imóvel. Uhum, E nós estamos terminando o prédio, aquele período ali de setembro, e o imóvel é um imóvel de praia, né? De uma praia com, ele está numa região muito bem localizada, com vista a mar e tudo. E meu sócio, nós falamos, cara, vamos montar esse imóvel. Nós já tínhamos, né, um interesse, porque a nossa empresa faz as construções para investidores, ela sempre constrói para investidores. E o uhum, nosso interesse é resolver o problema do investidor, né? Ou seja, não é entregar o imóvel, é entregar o resultado do investimento. Esse é o ideal, né? Então, o que é o resultado do investimento? Ou é o dinheiro entrando na conta dele pela locação ou a venda do imóvel, tá? Acontece que há épocas em que o ideal é não vender, alugar para deixar que o imóvel gere esse resultado e esperar o momento ideal para vender o imóvel. E nós estávamos justamente nesse momento da economia, que é um uhum, momento em que a economia ainda não havia entrado no ciclo de valorização dos imóveis como está acontecendo agora, né? uhum. E então era o momento certo de alugar, a gente sabia disso. A gente tinha muito pouco tempo para pegar a temporada, né? Porque aqui em Florianópolis, nessa localidade onde o prédio estava, a temporada era uma maravilha. O valor de locação é muito, muito bom. E aí foi quando então a gente resolveu
chamar o Marcos, que a gente já conhecia, porque tinha experiência nisso, e propor para ele fazer administração e, ao mesmo tempo, junto com uma equipe que já trabalhava com o Marcos, fazer um trabalho de montagem para locação, para investimento. Quer dizer, ou seja, montar de uma maneira prática, adequada, atraente para quem quer alugar, porque é diferente da montagem do apartamento para quem vai morar e a montagem para quem vai alugar. São duas finalidades, então tem algumas coisas que eu não colocaria, que eu tenho que colocar, e algumas coisas que eu colocaria se eu fosse morar e que eu não devo colocar se eu for alugar. Né? E quem administra isso sabe como fazer. Para não gastar onde não deve e tudo. Então, a gente seguiu essa orientação do Marcos, fizemos uma montagem, em 45 dias o imóvel estava entrando em disponibilidade para locação. E foi um ótimo test drive para nós, porque a gente percebeu um resultado aí próximo de 1% sobre o valor total investido no imóvel. Né? Lógico, ele foi construído a preço de custo, então quando eu comparo o custo do imóvel com o valor do aluguel, é diferente de eu comprar um imóvel, que aí eu estou comprando mais caro, né? E com aluguel. Então, a gente conseguiu em torno de 1% aí do valor do imóvel ao ano. Então, a gente tem um valor ao ano que corresponde a 1% do imóvel. E, para nossa surpresa, dentre os 3 imóveis que a gente tinha, né, disponíveis para venda no prédio, esse que a gente montou é disparado o que até hoje o queridinho que todo mundo quer comprar. Porque às vezes a gente usa isso para mostrar como ele vai ficar montado e falar, olha, a gente tem outros 2 iguais disponíveis, né? Só comprar, a gente pode até montar para você. E aí a pessoa fala, não, eu compro, mas eu quero aquele que está montado lá. Então a gente percebeu 2 coisas. Vale a pena montar, porque o resultado é bom. Eu fui lá naquela época e nunca mais voltei. Eu não preciso estar voltando no imóvel, porque anfitriões administram o imóvel. E 1 ano e meio depois do imóvel estar em locação, eu voltei lá para mostrar o apartamento para uma pessoa que estava interessada em fazer alguns negócios conosco. Então, a gente usou ele como exemplo. E assim, foi até estranho, né? Porque estava entrando no apartamento que era meu, que eu tinha as fotos dele, porque a gente colocou as fotos na internet, mas eu, depois de prontinho, eu nem tinha entrado, porque a equipe da anfitriã tinha montado, tinha deixado tudo pronto, bateu as fotos, fez o home staging para colocar no Airbnb. E daí para frente a gente percebeu isso. Então, que vale a pena, que o resultado é bom do ponto de vista financeiro, o dinheiro entra na conta e tudo. E, por outro lado, ele aumentou a liquidez do imóvel, ou seja, é um imóvel mais procurado. Ele é mais procurado do que o imóvel que está peladinho lá e que a pessoa entra, vê parede branca, o piso e não tem o que ver. A sensação é diferente. Então, foi isso que aconteceu. Essa é a nossa percepção. É bem legal. E realmente, bom, é o conceito do imóvel decorado, né? As grandes construtoras sempre têm um imóvel decorado por um motivo, né? E tem uma pergunta ali, em qual praia é esse imóvel? É na Praia dos Ingleses, no norte da ilha. Praia dos Ingleses, bem pertinho do mar. Então, Fábio, Então, vamos lá, vamos entrar no modelo, né? É até interessante isso, né, Marcos? Nós não estamos falando de Jurerê, né? Nós não estamos falando de uma região que é assim a vedete, né? É Praia dos Ingleses, quer dizer, não é nenhuma praia. Agora, eu considero a Praia dos Ingleses uma praia muito legal. Até o público de investidores de Florianópolis não gosta muito, mas tem muita gente de fora, do Rio Grande do Sul, do Oeste, que ama a Praia dos Ingleses, né? E o resultado foi muito bom. Porque tudo é relativo, né, Fábio? Aqui também, e aí esse é o ponto que eu quero chegar, acho, com essa conversa, porque é o que muita gente me pergunta, principalmente nos últimos 2, 3 meses, assim, eu estou pensando em investir em alguma coisa em Florianópolis, tal, para botar no Airbnb, vem falar com a gente sobre Airbnb, né, porque é o nosso trabalho, e aí questiona, né, qual é o lugar melhor para fazer o Airbnb? Assim, olha, não tem muito um lugar melhor. Tem que ver, tem que analisar o perfil do imóvel junto com o bairro, né? Então, as 2 coisas caminham juntas, né? E depois a questão do custo de aquisição. Porque não basta olhar o faturamento no Airbnb sem pensar em quanto que vai custar para eu adquirir aquele ativo, aquele bem, né?
eu acho que é nesse ponto que eu queria entrar um pouco mais, que daí ia falar um pouco mais detalhadamente do preço de custo, né? Que é o modelo que tu tinha citado ali, que é o tipo de gestão, é o tipo de projeto, de produto, vamos dizer assim, imobiliário que a tua empresa é especializada e como é que isso se aplica para quem está pensando em investir no Airbnb, assim, qual é a vantagem, né? Por que que o preço de custo pode ser melhor ou pior, não sei, né? Ou melhor ou pior, quais são as vantagens e desvantagens para quem está querendo comprar alguma coisa para botar no É, Airbnb. assim, ó, eu entendo que é aquela história, todo negócio tem uma lógica, né? Qual Aham. que é a lógica da construção a preço de custo? Suponhamos que eu tenha dinheiro para comprar 2 apartamentos. Eu não tenho dinheiro para construir todo o prédio, mas eu tenho dinheiro para comprar 2 apartamentos, né? Uhum. Bom, então muito provavelmente eu vou ter dinheiro para construir 2,5 apartamentos, mas eu não tenho dinheiro para construir todo o prédio. Nesse caso, se eu me unir a um prédio, vamos supor que seja um prédio, por exemplo, de 30 apartamentos. Se eu me unir a outras 15 pessoas que tenham dinheiro para construir 2 apartamentos, nós vamos construir um prédio de 30 apartamentos. Isso é Uhum. mais barato, né? Porque então é a força do conjunto, tá? Uhum. Isso, e aí isso precisa essa união, ela precisa de uma estruturação jurídica, ou seja, existe uma forma de gerir isso, de organizar isso juridicamente, de gerir isso, de administrar isso. Então, a minha empresa ela foi criada para isso, para administrar esse tipo de empreendimento, com o Uhum. objetivo de dar transparência a esse investidor, tratá-lo como investidor, dar transparência a ele. E aí, qual que é o resultado disso? Então, o custo do imóvel, né, o resultado do imóvel pronto é mais barato. Essa é a vantagem. Então, vamos supor que eu vou pagar nesse apartamento que está lá hoje alugado, eu pagaria, sei lá, 500 mil, tá? Quanto ele custou? 290. Puxa, bem mais barato. Mas ele oscilou, né? Então, ou seja, ele estava previsto originalmente para custar 275 e ele custou um pouco mais, ele custou 290. Então, eu tenho que estar preparado para essa oscilação. Mas ele nunca vai chegar a 500, que é o valor do imóvel pronto. Então, essa é a vantagem. Quando eu vou calcular o valor que eu recebo de aluguel em relação ao que eu investi, o resultado é melhor, né? Porque Uhum. se eu pegar o valor, vamos supor que eu estou recebendo de aluguel por ano 30 mil. Se eu pegar 30 mil e dividir por 500, é diferente de eu pegar 30 mil e dividir por 290. Se eu dividir 30 mil por 290, eu estou tendo 10% ao ano, que é 1% ao mês. Então, eu tenho um resultado de 1% de rentabilidade. Já no caso do imóvel pronto, eu dividiria 30 por 500 mil, 500. daria o quê? 0,6, né? 0,06, 0,7 ao mês. Então, o resultado de rentabilidade pode ser a diferença entre falar, não, é um bom investimento ou não é um bom investimento. Esse é o primeiro aspecto, né? Outro aspecto é o seguinte, dentro do modelo que a gente está procurando fazer, eu já posso caminhar na direção de entregar montado o apartamento, né? Porque Uhum. eu, como construtora, consigo comprar todo esse pool de coisas que vão na montagem do apartamento, e eu me impressionei com o volume de coisa que tem que comprar na época, né? Dali ir no Tok Stock, na outra loja, comprar roupa de cama, eletrodoméstico e tal. E aí eu comecei a falar assim, gente, poxa, a construtora, ela... E aí o que nós percebemos? Precisa ter uma linha de negócio específica para isso, que foi o que a gente criou, né? Então a gente criou uma linha de negócios específica para montagem dos apartamentos, que é um mundo à parte, não é construção, mas Uhum. se você tem hoje a construtora gerindo um investimento, você consegue comprar pela construtora muito mais barato todos os itens da montagem, com muito mais qualidade, né? Por exemplo, eu vou ter que colocar um box. Um box no mercado hoje custa R$ 700. A construtora paga 350 pelo box, né? Uhum. Então, a É. instalação do ar-condicionado, tá? Bom, a instaladora faz para a construtora, não faz por mais do que R$ 220. Qualquer visita hoje, o instalador vai cobrar R$ 450 por ar-condicionado.
Então, quer dizer, em alguns itens é mais do que o custo. Então, esse conjunto, né, ele é bem atraente. Não, certamente, né? A questão de. Até porque tu consegue, quando está na posição de construtora também, e por ser uma construção nesse modelo que é um grupo, né? São várias pessoas em sociedade, consegue fazer compras conjuntas também, né? Ah, vou botar ar-condicionado, vou botar para todo mundo, né? Vou botar o prédio inteiro, se possível, né? Tá? Tem até umas perguntas interessantes acontecendo aqui, o pessoal perguntando qual que é o tema, Se né? quiser tratar de algumas delas, Fábio, pode tratar. Então, assim, eu acho, né, interessante ali, a Anfitriões manda para mim, como cliente, um relatório, né, que é um relatório um relatório que sai do Airbnb, então você não tem nenhum chuncho nisso, né? Então, é um relatório transparente que eu tenho segurança de que realmente o que foi faturado é aquilo, eu estou recebendo o resultado líquido daquilo, né? Se eu tenho algum problema de manutenção, estourou uma torneira, puxa, sei lá, caiu alguma coisa lá, quebrou o vidro da janela e tudo, a Anfitriões me ajuda a cuidar disso. Tem uma estrutura para manter isso, é uma incomodação a menos. E eu ainda assim tenho meu resultado lá, eu acompanho, né? Outra pergunta que o pessoal fez aqui é com relação ao prazo, né, de construção. Existe o prazo de construção e o prazo de vida do empreendimento, né? Então é um grupo, esse grupo inicia, em geral, ele inicia com um ciclo de 48 meses. Você tem um ciclo de fechamento do grupo e capitalização, tá? E aí a gente faz ele lento mesmo, em torno de 18 meses, né, de fechamento do grupo e capitalização, para você ter uma folga tranquila, para você dar início na obra e caso tenha qualquer problema, você ainda termine a obra dentro dessa janela de 48 meses. Né? Então, você tem aí 18 meses de capitalização e o resto dos meses até o final dos 48 para construir. Então, dá mais ou menos aí 30 meses, às vezes um pouco menos, para edificar o prédio, tá? A questão é que o investidor, né, quem se interessa por esse tipo de negócio, ele precisa estar preparado para aportar todo o custo do imóvel até o final. Não é como, por exemplo, comprar um apartamento que chega lá na chave, eu vou no banco, pego o financiamento, e aí eu vou pagar aquilo durante, sei lá, 30 anos, né? O preço do imóvel fica bem mais caro, né? Mas não deixa de ser uma alternativa, né? Para quem não tem todo o dinheiro, né? Nesse modelo, eu tenho que estar aportando todo o custo do imóvel. Uhum. É mais barato do que o imóvel da incorporadora, né? Que é a famosa venda do imóvel na planta. É mais barato, porque não tem a margem de lucro da construtora, né? Mas ainda assim, eu tenho que aportar todo o custo até o final. É contrapartida, né? Para eu pagar menos, eu sei que tem uma analogia que tu gosta de fazer, que é, né, para eu pagar menos, eu tenho que o Fábio de hoje, né, tem que pagar, né, o benefício que o Fábio de amanhã vai receber. Ou seja, não estou empurrando um problema para amanhã e estou levando um investimento para o Fábio de amanhã. Que aí o Fábio de amanhã ele não tem conta para pagar, não tem financiamento para pagar, não tem juros para pagar, não tem que pagar seguro no banco, não tem que pagar taxa para a Caixa Econômica Federal, não tem que pagar nada disso. Uhum. E tem o dinheirinho caindo na conta todo mês. Exatamente. Fazer o esforço agora, né, para tirar o benefício, né, o usufruto daquele bem lá na frente, né, em vez de eu começar a usar agora para pagar depois, né? Isso. Essa é a ideia. E uma coisa que eu achei interessante, assim, Fábio, porque, né, a gente, tanto como tu acompanhas o histórico dos anfitriões de aluguel, eu venho acompanhando o histórico da GDI também de longa data, né? Praticamente quase do começo da empresa mesmo. Sim. E eu vejo que realmente vocês compraram a ideia do aluguel de curta duração pela forma como os empreendimentos de vocês têm evoluído ou têm sido moldados, vamos dizer assim, para atender cada vez mais esse mercado do Airbnb, né? Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso também,
sobre as modificações que vocês foram fazendo ao longo do tempo nos empreendimentos de vocês para atender melhor essa demanda do aluguel de curta duração. O primeiro aspecto que a gente muitas vezes concebia o imóvel, o apartamento, pensando que depois quem entrar vai chamar um arquiteto e vai fazer um projeto de interiores, né? E aí, mais recentemente, nós estamos trabalhando já com um nível de compatibilização que vai até a bancada, o balcão, o móvel, onde vai a tomada, tudo já com projetos interiores. Então, você acaba aumentando muito o nível de rigor sobre a qualidade do projeto. Esse é o primeiro ponto. Bom, o segundo ponto é que é muito atraente para o investidor o apartamento pequeno, né? Porque o apartamento pequeno, ele é justamente muitas vezes o apartamento que se quer alugar, né? Então, que é o famoso estúdio ou o apartamento de uma suíte, né? De um dormitório. Então, esse produto, ele ao mesmo tempo que ele é bastante atraente ao investidor, porque eu posso, por exemplo, ao invés de comprar um apartamento de 2 suítes, eu posso comprar 2 apartamentos estúdio. E aí eu tenho a opção de vender um, ficar com o outro, alugar um, alugar os 2, enfim. Então, isso passa a determinar uma certa característica para o imóvel. E a outra é saber o que hoje é interessante ter no imóvel, não para o investidor, mas para quem vai alugar lá na frente, né? Então, quais são os equipamentos? Quais são os diferenciais? Né? O que eu preciso ter no imóvel? Tá? E aí, assim, quanto mais moderno, mais prático, melhor. Então, a gente ele é mais atraente, né? Então, por exemplo, os últimos empreendimentos nossos, eles vêm com planejamento de paisagismo, de equipamentos de lazer adequados para esse público. Você tem infraestrutura para captação de energia fotovoltaica, então infraestrutura para automação, para facilitar alguns itens de automação que podem ser atraentes para esse tipo de público. Então, é um conjunto de itens que a gente chama de itens de qualificação do imóvel, que tanto quando ele for vender, quanto como quando ele for locar, ele entra no topo da lista. Design, né? Porque o produto do Airbnb é um produto que eu alugo na foto. Então, o prédio, quando é um prédio bonito, de design, ele é atraente. Meu olho bate naquele e fala, não, eu prefiro ficar nisso aqui. Parece estar mais bem cuidado, né? E na prática Então, por exemplo, o último empreendimento que a gente está fazendo, que é o Praia Negra, ele teve um serviço de branding, né? E eu nunca pensei que eu fosse fazer branding de um prédio, né? Que é o quê? É um conceito que estará presente da garagem no subsolo até o ático. Para quê? Para que seja um lugar onde quer que eu olhe, que a pessoa veja que ele foi bem pensado, que ele tem design, que é agradável, que é intangível, né? Mas a imagem, ela faz com que a pessoa prefira aquele que está mais bonito. Eu mesmo já fiz isso muitas vezes quando eu fui escolher hotel, quando eu fui escolher lugares onde eu ia ficar. Não, peraí, esse aqui tá com cara de que tá melhor, mais bem administrado. Por quê? Porque tá todo bonito, com design, as coisas estão bem feitas, né? Bem harmonizadas. E aí tem feito parte, então, né, do nosso trabalho de concepção, de estudo para a qualificação dos empreendimentos, esse trabalho. E eu acho que tem um outro ponto que é bem relevante também, que é a questão do custo, né? Quanto que vai custar eu ser um proprietário de um apartamento a partir do momento que eu pego as chaves? E muitas vezes quando as pessoas nos perguntam se um apartamento, se vale mais a pena alugar anual ou alugar no Airbnb, uma das principais considerações que a gente faz é com relação a isso. Tá? Qual é o custo desse apartamento, custo fixo? Condomínio, PTU, principalmente condomínio, né? O condomínio é sempre o custo mais alto. Então, quando a gente tem um empreendimento que leva em consideração formas, métodos construtivos, design, etc., pensando em reduzir custo lá na frente,
faz uma diferença enorme para o investidor, né? Que são alguns dos pontos que tu citaste ali, né? Até a própria automação, poder fazer uma automação no ar-condicionado, né? É. Enfim. Uma coisa que, assim, está começando vai despontar nos próximos anos e que a gente já vem fazendo nos nossos empreendimentos já faz tempo, é a vaga com tomada para veículo elétrico nas garagens, né? Uhum. Veículo elétrico, nos próximos anos aí, a tendência é se tornar a maioria dos veículos vendidos no mundo, né? Outra coisa, e as nossas vagas de garagem não estão preparadas para isso, né? A outra coisa é o reaproveitamento de água. A outra é um conjunto de pequenas coisas, né? É o planejamento do produto para a automação de vigilância, automação de portaria. Então, você tem uma série de coisas aí que aumentam a eficiência. O produto pensado segundo as normas de eficiência acústica, térmica e luminotécnica, né? Então, a gente vem fazendo um trabalho de estudo de eficiência térmica acústica, uma consultoria que faz para nós, para que você tenha um produto que ele gaste menos ar-condicionado, que ele exija que você use menos luz, né? Então, é um conjunto grande, né, de fatores que, no conjunto, né, tem um efeito grande, né, no resultado. E é legal isso, assim, porque, como tinhas falado do branding ali do Playa Negra, né, que é uma questão mais focada nesse empreendimento especificamente, de forma geral, né, de uma forma mais global, uma empresa que se propõe a criar empreendimentos, desenvolver empreendimentos voltados para o investidor, vocês vão buscar soluções que vão fazer sentido para o investidor. É uma questão de nicho de mercado, né? Diferente de quem está construindo, se propondo a priorizar o morador, né? Vocês priorizam o investidor. Então, acho que isso é legal, assim, porque justamente faz vocês pensarem em soluções para o investidor, até porque vocês são investidores nos empreendimentos de vocês também, né? Então, assim, está construindo para vocês também, não só para as pessoas que estão entrando no grupo. Isso é uma coisa que nós criamos a empresa porque nós também queríamos investir nesse negócio, né? Uhum. E nós não queríamos alocar todo o nosso investimento em um prédio único. Então, o que nós procuramos fazer? Bom, nós vamos dividir os ovos e vamos dividir o resultado, né? Então, nós vamos colocar um pouco do nosso investimento em cada um dos empreendimentos e nós vamos dividir o resultado com os investidores que queiram entrar com a gente. Basicamente é isso que está acontecendo. Não, é legal isso. Então, assim, Fábio, eu acho que a ideia era trazer um pouco dessa tua experiência, apresentar também o trabalho de vocês, porque a gente tem sido parceiro há bastante tempo. Eu diria que para quem está buscando um imóvel para colocar em Airbnb, certamente aqui em Florianópolis, um dos modelos assim, onde a pessoa vai conseguir ter um retorno financeiro, né? Aquele comparativo que a gente fez do aluguel versus o custo de aquisição, certamente o modelo no qual vocês operam, que é o preço de custo, para mim é um dos melhores modelos, porque é difícil de achar um imóvel pronto que vai ter a mesma qualificação de um imóvel novo, né? No mesmo custo. Talvez a gente até consegue comprar imóveis usados, mais antigos, em valores mais baixos do que num imóvel novo na hora de assinar a escritura, na hora de pagar ali. Mas aí depois tudo vai ter que fazer de adequação para poder trazer para o padrão adequado a famosa reforma, e daí a JAC entra em ação, né? Já que eu estou fazendo isso aqui, eu vou fazer mais esse, mais aquele, mais o outro, mais o outro. No final das contas, o custo fica quase igual. E a gente vê que certamente no Airbnb essa questão visual que tu tinha citado antes, né? O visual de um imóvel novo, e não é daí só dentro das quatro paredes ali do apartamento, é o visual da área externa, de fachada, etc. Tudo isso tem um impacto grande no volume de reservas e no valor das reservas, né?
Então, e aí para comprar imóvel novo, por que que eu vou pagar, né, o lucro de uma incorporadora se existe um modelo que eu posso, como tu falasse, com alguma variação de tem entenda que, né, o orçado sempre vai fugir um pouquinho do orçado, né? Mas não tem por que eu pagar o lucro da incorporadora se eu posso me associar a várias pessoas e que de uma forma profissional vão me entregar um empreendimento de qualidade, às vezes até melhor, né? Dependendo da construtora. A questão toda é conhecer o modelo de negócio, né? Uhum. Conhecer a empresa que está fazendo, tem que conhecer, né? Tem que conhecer, tem que ir lá, tem que visitar uma obra que ela já fez, tem que conversar com quem já investiu com ela, enfim, tem que conversar, né? Tem que saber, tá? Esse trabalho, ele é um trabalho que é um trabalho de proatividade, a pessoa precisa ir atrás, precisa pesquisar e tudo, para ela se sentir confortável, né? Para ela não parecer, ela não se torna uma pessoa que recebeu a informação toda de bandeja. Não, ela foi atrás, ela encontrou a informação e ela precisa de ver que há coerência entre as coisas. Quando a pessoa começa a entender a lógica do negócio, ela vê coerência entre o que a pessoa está fazendo, como está sendo conduzido, aí ela se sente segura para Né? investir. Certamente. E assim, a partir do momento que a gente começa a entender alguns dos riscos, né, das contrapartidas que a gente falou, né, e a gente senta na mesa com uma empresa, né, ou com um profissional que do outro lado da mesa não tem medo de também colocar os riscos na mesa, explicar quais eles são, acho que isso aí para mim já é o primeiro sinal assim de que a empresa é uma empresa idônea, né? É. O negócio ele tem que ser bom pelo que ele é. É. Tá? Se é um negócio que eu tenho que bordar ele e esconder É. o que ele não é um bom negócio. E esse negócio, ele é realmente um bom negócio. Não precisa esconder o que ele é, né? Uhum. Ele tem vantagens, né? E essas vantagens, elas implicam em alguns aspectos que eu preciso entender. Uma vez que eu entendi que eu estou preparado para isso, é um excelente negócio. Certamente. Bem legal. Então, Fábio, assim, acho que essa era a principal mensagem, assim, né? E era de apresentar esse modelo para quem não conhece ainda. Quem tiver interesse em se aprofundar mais ou até conhecer especificamente os empreendimentos da GDI aqui em Florianópolis, fica à vontade de entrar em contato com a gente. Aqui em cima tem aqui ali o acesso por Fábio e também para os anfitriões de aluguel. A gente assim, como eu falei, de longa data parceiro, amigo aí, do pessoal da GDI, né? Então, eu estou à disposição também até para fazer essa ponte, né? Ou, se quiser entrar em contato direto com o Fábio, também está disponível ali, né, outras dúvidas. E quais seriam aí algumas considerações aí finais, Fábio? Olha, eu estou vendo assim, que bastante gente, né, acompanhando aí a live e assim a minha recomendação para todo mundo que, né, que está aprendendo, que está tomando contato com essa área, Uhum. é entender, estudar e entender um pouquinho do mercado, né? Acompanhar o mercado, ver o que está acontecendo no mercado, ver os movimentos do mercado e aí a pessoa começa a perceber e comparar, né? Havia uma época em que, para tirar o dinheiro do banco e fazer um investimento num negócio de construção, tinha que gostar, né? Tinha que gostar de imóvel. Hoje em dia, já não está mais assim. Porque tinha gente que antes tinha gente que recebia 20% ao ano para ficar com o dinheiro parado lá, né? Isso acabou. Isso não existe mais, né? E, muito provavelmente, não volta nunca mais, né? Porque não tem lógica isso. Isso, inclusive, destrói a nossa economia, porque impede que as pessoas queiram investir na economia, né? É. Então, e aí passa a ser um momento em que as pessoas têm que começar a entender um pouco de negócios para poder investir, né? Então, é importante mesmo participar das lives e acompanhando, porque as pessoas vão gradualmente
né, entendendo, compreendendo a lógica das coisas. E a partir daí, à medida que vão entendendo a lógica, passam a investir com segurança. E, naturalmente, aí, hoje, nesse mercado, você tem resultados muito melhores do que se eu simplesmente deixar meu dinheiro parado no banco. Então, é um bom momento para as pessoas poderem estudar e conhecer o negócio, conhecer essa área, conhecer a área de investimento imobiliário. É um momento maravilhoso porque os imóveis estão numa curva de valorização muito intensa agora, porque nunca no Brasil se teve financiamento imobiliário tão baixo, tão barato. Então, a revenda dos imóveis que a gente compra está ficando cada vez mais fácil por causa disso, né? E quem tem dinheiro e não precisa de financiar vai poder comprar o imóvel dentro desse modelo e vender com lucro. E um bom lucro. Então, é um bom momento. Quem quiser conhecer, deve estudar, estuda, porque vale a pena. Legal. Fábio, agradeço a participação. Pessoal que acompanhou também, obrigado por acompanhar. Lembrando que o Papo de Anfitrião é toda quinta-feira, às 19 horas. Esse conteúdo depois vai ficar disponível aqui no IGTV, no nosso Instagram. E a gente depois faz uma edição também desse conteúdo, que vai para o nosso canal do YouTube, dos Anfitriões de Aluguel. Vai para o nosso podcast, que está disponível em todas as principais plataformas de podcast, iTunes, Deezer, Spotify, Stitcher. E vocês podem pesquisar e aprender um pouco mais sobre o trabalho do Fábio na gdiempreendimentos.com e o trabalho dos anfitriões de aluguel nos anfitriõesdealuguel.com.br. Valeu, Fábio. Boa noite. Boa noite. Forte abraço. Um abraço, pessoal. Até a próxima.